Grava. Bem, meu nome é Fabiana e eu sou casada com o Rony. Estou me apresentando porque a Edna ainda não nos conhece, né, Edna? Não. E nós somos amigas, a maioria aqui. Você também se torna uma amiga. Obrigada pela sua presença, querida. Amém. Nós Amém. fazemos parte de um ministério chamado Tropa de Elite de Jesus e ele é totalmente virtual. E tem sido uma bênção nas nossas vidas. Amém, minha irmã? Que o Senhor, Ele Amém. venha na sua casa, que Ele venha também nos seus pedidos, na sua oração. E tudo aquilo que é caro na sua vida, Edna, que Ele venha trazer um refrigério, venha encher o teu coração das suas palavras, que são vida. E Ele venha também fazer um rebuliço de coisas novas na tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. É virtual Amém. e poderoso. Isso aí, Larissa. Amém. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, querida. Obrigada. Então, minhas irmãs, nós vamos começar. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que o tema é a injustiça que habita na nossa justiça. E o texto que nós vamos usar é 2 Samuel, capítulo 11, e o versículo é o 25. Mas a gente vai pegar só uma partezinha deste versículo, tá bom? Que é assim, ó, quando o Davi diz assim, que a espada, ela devora tanto este quanto aquele. Muito forte isso, não? Quando nós escutamos essa frase de Davi sem saber do contexto, essa frase ela pode parecer sabedoria, não é? E nós vemos que todas nós aqui, e os filhos, todos nós, viu? Ninguém é isento disso, não. Quando o nosso coração está seduzido, ele faz injustiça. Muito forte. E o nosso pai, ele abomina a injustiça. Nós podemos verificar isso em inúmeros textos da Bíblia. Depois vocês leiam, eu separei um que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo é o 6. Mas ele é muito forte. Ele fala sobre que não é para prejudicarmos o nosso irmão. Leiam, meditem nesse versículo, amém, meus irmãos? Então, nós, quando seduzidas, a gente já aprendeu que a sedução, ela rouba o nosso entendimento, amém? Então, quando nós estamos seduzidas por alguma questão, e eu não me refiro à sedução de uma parte de romance, não é isso. A sedução daquilo que desejamos. Quando nós estamos seduzidas, a gente comete injustiças. Então, para contexto, né, para nós entendermos o que estava acontecendo nesse período ali dessa frase, Davi estava em casa numa época que era para ele estar na guerra, que os reis saíam para estarem em guerra. E ele saiu uma noite no terraço de sua casa e viu Batseba. Meninas, aceitem ali a Ingrid, por favor. Viu Batseba e ele ficou cheio de desejo por ela. E ele mandou chamá-la. E acabou o quê? Mantendo relações sexuais com essa mulher que não era sua. Não era dele essa mulher. Batseba era casada com Urias, o heteu, um soldado dotado de excelência, de caráter, e, sobretudo, ele era extremamente leal a Deus. Ele era leal aos seus compatriotas, ele era leal ao capitão do exército, ele era leal aos demais amigos, servos, ele era leal. Davi estava com seu coração cheio de sedução. Primeiro, porque ele não foi para a guerra, que era para fazê-lo, e ele não foi. E ele desejou a esposa de outro homem.
cometeu o quê? Adultério. O coração de Davi estava cheio de sedução. E ele não viu a teia de morte que ele envolveu a si mesmo e Batseba. Batseba engravidou de Davi. Este, seduzido, o que ele fez? Mandou chamar Urias do campo de batalha para vir até onde ele estava. E eu quero abrir um parênteses aqui, antes de prosseguir, que quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus e nós acabamos cometendo alguma ofensa contra a santidade do Senhor no quesito sexual, normalmente acaba gerando uma gravidez. Normalmente. Então, não foi diferente com Batseba e com Davi, ainda que ele tivesse sido o rei daquela ocasião. Deus não isenta ninguém, nem um homem segundo o seu próprio coração. Ele não deixa nada em oculto. Deus mostra, Deus revela. E, na verdade, isso não é ruim, minhas irmãs. Isso é amor de Deus para com a nossa vida, com seus filhos. Porque quando ele expõe, significa que ele quer o conserto e não a morte. Não é ruim. Nós temos que mudar a nossa visão, a nossa ótica sobre isso. Amém? Aí, de repente, vocês podem estar perguntando assim, mas e os ímpios, né, que cometem tudo que é tipo de afronta à santidade do Senhor, todas as coisas, né, lá horríveis, sei lá, enfim. E parece que nada acontece com eles. Primeiro, eles não são filhos. E segundo, que é o mais importante, o que será que significa passar uma eternidade sem Deus? Isso é terrível, não? E, de repente, tem mais uma pergunta surgindo aí. Ah, mas ele conhece Jesus, ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e segue fazendo coisas que afrontam a santidade de Deus. O que isso significa? Bom, aprendemos que nós somos salvos, selados pelo Espírito Santo. Mas tem um milênio aí, né, gente? Amém? Então, voltando para o contexto, Davi decide trazer Urias para que ele tivesse intimidade com sua esposa e pensasse que o filho era seu. Com isso, o que ele faria? Ele encobriria o pecado dos dois. Adão, 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 querendo cobrir as suas vergonhas com folhas. Assim como Adão e Eva que pecaram e eles tentarem cobrir o seu pecado, Deus teve que intervir. Prestem atenção, minhas irmãs, Deus teve que intervir para que o pecado fosse coberto e não encoberto. Olha a diferença. Amém? Isso significa o quê? Amor. O grande amor de Deus por nossas vidas. Isso é incrível. Ele interfere nas nossas vidas porque o seu amor é inexplicavelmente restaurador, redentivo, cuidadoso, zeloso. Obrigada, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Mas como todas nós sabemos, Urias, ele não teve intimidade com o Senhor, com a esposa, desculpe. Ele não teve. Sabe por que ele não teve? Porque ele tinha respeito por tudo aquilo que ele honrava. E Davi, depois de ter conversado com Urias, determina que ele vá para a sua casa e repousasse. Vá para a sua casa e repouse, vá lá, fique tranquilo na sua casa, porque ele queria a resolução daquele pecado. Isso não aconteceu. Urias não foi. E Davi o interpela. Por que tu não foi para a tua casa? Eu disse para você. Gente, olha só que tremendo isso. Urias ensina algo poderoso para Davi sobre lealdade. Lealdade. Mas a cegueira de Davi em virtude de um coração seduzido pela injustiça não fez Davi abrir os seus olhos, tampouco lhe trouxe arrependimento. Olha que importante, não trouxe arrependimento no coração de Davi. Ele estava completamente seduzido por aquela injustiça, ele estava seduzido para encobrir aquilo. Ele não conseguia identificar nada além disso.
E Davi, ele estava cometendo muitos atos de injustiça, porque o seu coração estava cheio de remorso e não de arrependimento. Urias era íntegro e não se permitiu se corromper, mesmo quando foi embriagado por Davi. Até aquele momento não se teve notícias, minhas irmãs, de tanta pureza no coração de um homem. Não se teve. Entretanto, Davi não permite acesso deste ensino ao seu coração. Ele não permite. Davi, com o caráter quebrado, escreve a Joabe, sentenciando Urias à morte. E esse próprio Urias que leva a sua própria sentença de morte. Pai, neste momento, Pai, que o Senhor limpe os nossos corações corruptos, cheios de veneno, nos dê um coração novo, Pai, por favor. Por favor, Pai. Minhas irmãs, quanto nós aprendemos nesse texto? O que habita em nossos corações? Quanto veneno ainda existe em nossa vida? Isso, de fato, é a injustiça que habita na nossa justiça. Davi diz para o mensageiro que trouxe a notícia da morte de Urias: a espada devora tanto este quanto aquele. E sim, isso é bem verdade. A espada é justiça, ela é caminho, ela é entendimento, é verdade. A espada tanto traz vitória quanto traz derrota. Ela assola uma família com luto, devorando pais, maridos, filhos, irmãos, primos, amigos. Ela não pergunta o nome daqueles que ela vai devorando. Ela vai deslizando o seu fio sobre o corpo, que o sangue ferve em adrenalina. A espada acaba colocando termo a sonhos, paternidades, filiações, irmandades. A espada é o fim de inúmeras coisas, mas também o início de inúmeras outras, que podem ser boas ou ruins. Tudo isso vai depender do quê? Vai depender se há ou não obediência. Se há obediência, essa espada vai trazer inúmeras coisas boas, positivas. Do contrário, não. A espada que Davi mencionou foi injusta, pois serviu para cumprir uma sentença que era para ele mesmo, era para Davi a sentença de morte. Porque sabemos que a lei determinava a morte por apedrejamento aos que cometiam adultério, e não isentava ninguém, tampouco o rei. Entretanto, Davi operou em várias ações, pecados, para encobrir aquilo que ele havia cometido. Antes de avançar, eu quero trazer na nossa lembrança um versículo que surgiu de repente na minha Bíblia, gente. Eu não tinha prestado atenção naquele versículo. Eu disse, meu Deus, brotou esse versículo. Davi manda um presente para a casa de Urias. Isso está lá no mesmo capítulo, só que o versículo 8, quando ele mandou descansar. Isso significa o quê? Que ele não estava arrependido. Mesmo, ele estava com remorso. Só remorso. Porque havia tido uma consequência do pecado que ele tinha cometido, que era a gravidez. E quando nós temos remorso, presta atenção, queridas, nós queremos agradar aqueles que ofendemos. Nós ferimos, então a gente quer adular, quer apagar aquela coisa que nós fizemos com, não necessariamente um presente, mas um ato de serviço, enfim. A gente quer comprar a pessoa. Nós queremos o mesmo lugar que nós tínhamos antes de cometido o erro ou o pecado contra o Senhor através da vida de alguém. Vamos, minhas irmãs, fugir da obra do remorso, porque o remorso não gera vida alguma. O remorso é pedra de tropeço. A própria morte de Urias cobriu o pecado de Davi de homicídio.
de derramamento de sangue inocente. Assim como o sangue de Abel fez com seu irmão Caim, pois o sangue clamava desde a terra. Amém? Vejam o quanto o Senhor nos ama, a ponto de intervir nas consequências de nossas escolhas cheias de corrupção. Sabemos que o salário do pecado é a morte, não é? Nessa época não havia graça, não, era lei. E a lei, o que era? Morte. Cometeu aquele pecado, morte. Então, aquele pecado que ele estava tentando encobrir de várias maneiras, ele já estava morto. Davi já estava morto. Mas Deus não queria a sua morte. Assim como ele não quer a minha morte e a morte de cada uma de nós aqui. Ele não quer. E Deus, de uma forma linda e amorosa, intervém através de Natã. Natã conta uma história para Davi, o rei, gerando no coração do rei justiça. E Natã aponta Davi como autor daquela injustiça. E neste momento, minhas irmãs, o arrependimento é gerado no coração de Davi. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai, por todas as vezes que o Senhor gerou arrependimento em nossos corações. Por todas as vezes, Senhor, que na tua bondade e misericórdia interviu nas consequências dos nossos atos de injustiça, nas ofensas contra ti, Papai, para que não venhamos a perecer. O seu amor, Papai, é inigualável. Aleluia. Minhas irmãs queridas, nós devemos observar que o Senhor perdoa, sim, concede o seu favor, mas apenas quando nós nos arrependemos. E não pode fazer nada quando nós tentamos encobrir o nosso pecado, quando temos remorso. Veja, Deus é altamente confiável. Ele é tão confiável que ele nos ajuda e nos direciona, mesmo sem termos consciência disso, mesmo sendo rebeldes, resistentes, mimadas. E obrigada, Pai. Porque o arrependimento de Davi permitiu Deus agir no favor dele. E veja, não se trata de inoperabilidade de Deus, afinal, ele é todo-poderoso. Ele é o El Shaddai, ele é o Criador, Elohim. No entanto, a sua alta confiabilidade não o autoriza a ir contra o que ele mesmo estabelece como princípio. E isso é o que traz segurança aos filhos, senão isso vira um caos. E o que o caos representa para nós? Pode ser duas situações. Ou o Senhor está consertando as coisas, ou é a ausência total de Deus. Ele é a própria segurança, que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é a própria segurança disso, e ainda que estejamos vivenciando algo que não é do nosso agrado, está cooperando para o nosso bem. Amém? E então Davi se arrependeu. Aleluia! O filho de Davi, Batseba, foi recolhido. Sabe por quê, minhas irmãs? Para cobrir, não encobrir. Para cobrir o pecado tanto dele quanto de Batseba. Não se cobre pecado sem sangue, com folhas, assim como Adão fez. Mas é necessário arrependimento. Davi se constrangeu tanto que ele compôs o Salmo 51, em profundo arrependimento. Seu coração sangrou perante o Senhor. Mas vejam, quando o nosso coração está seduzido e determinado, não adianta nenhum conselho, nenhuma admoestação que demova isso do nosso coração. Nós damos seguimento aos nossos planos. Ou estamos pecando, ou estamos cometendo iniquidade. Se estivermos seduzidos, meus irmãos. Nós poderemos orar, ter relacionamento com o Pai, ler as Escrituras, mas nós seguiremos seduzidos. Seguiremos fazendo a nossa vontade, cometendo a nossa justiça. Por isso a iniquidade é muito perigosa, porque nos coloca
no lugar de deusas da nossa vida. Cuidado. Veja Davi, ele chamou Urias, mandou que estivesse na sua casa. Como Urias não foi, e no momento em que foi questionado, deu uma grande lição sobre lealdade. Isso, minhas irmãs, foi jogar pérola aos porcos. Davi, ele não aprendeu, ele não escutou, porque os seus ouvidos estavam tapados pela sua injustiça. Davi insistiu em embebedando Urias, e como ele não obteve sucesso no seu intento, ele matou Urias no seu coração. E depois ele escreveu uma sentença contra Urias. E hoje, minhas irmãs, o Senhor nos chamou para um tempo de conserto, um tempo de arrependimento, de toda vez que nós sentimos apenas remorso por, de repente, estarmos descobertos de algo que fizemos, ou até não. Nos arrependemos por nos deixarmos ficar cegas. É o dia disso, surdas. Esse é o dia, pelas seduções dos nossos corações. Nos arrependemos por cometer iniquidades e nos tornarmos senhoras de nossas vidas. Eu gostaria de chamar vocês, meus irmãos, a palavra é breve, para fechar os seus olhos e concordar comigo nessa oração. Amém? Pai, se compadece de nós, conforme a sua bondade e segundo a sua misericórdia. Apaga as nossas transgressões, nos lava completamente de nossas iniquidades e nos purifica do nosso pecado, Pai. Pois conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Pecamos contra ti, Pai, e fizemos o que é mal aos seus olhos. A verdade te agrada. Ai, Pai, ela te agrada tanto. E no oculto nos faz conhecer a sabedoria. Nos purifica, nos lava, esconde o seu rosto dos nossos pecados, Pai. E apaga todas as nossas iniquidades, Pai querido, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lance fora da sua presença, nem nos retire o teu Santo Espírito. Restitui-nos, Pai, a alegria da tua salvação e nos sustenta com um espírito voluntário. Então, papai querido, nós ensinaremos aqueles que ainda não te conhecem os seus caminhos e eles se converterão a ti, Pai. Nos livra dos pecados de sangue e da nossa língua maledicente. E nós, Pai, exaltaremos a tua justiça. Pai, abra a nossa boca e daremos louvor a ti. O Senhor quer obediência e não sacrifício. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Faz isso em nossos corações, papai. Faz conforme a sua vontade. Nos edifica e se agrada de nossos corações obedientes, papai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Era essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, meus irmãos. E que ela venha render muitos frutos, que venha dar frutos permanentes. E a gente nunca se esqueça da injustiça que habita na nossa justiça. Amém?